Antes de prosseguir com esse vídeo, você vai ver que eu vou falar durante o vídeo sobre Vitão, né? Porque eu já tinha gravado meu vídeo, tá? Sobre Vitão, sobre o zagueiro do ex-Botafogo no Flamengo. Eu vou falar sobre tudo isso. Mas a gente tem que trazer aqui a notícia que saiu do André Hernan e também do Bruno Andrade, né? Sobre o Vitão no Cruzeiro. Eles confirmaram a contratação do Cruzeiro, né? Primeira contratação do Tite no comando do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro está contratando o zagueiro Vitão do Internacional. Ah, é um balão do Flamengo? Não, graças a Deus. Estou dando graças a Deus que o Flamengo não está contratando o zagueiro Vitão. Primeiro, ele teve várias falhas no Brasileirão, várias falhas. É um bom zagueiro? É um bom zagueiro. Mas de bom zagueiro, o Flamengo está cheio no Sub-20. Né? O Flamengo teve o João Vitor, que é um zagueiro espetacular. Iago, tem que renovar o Iago, isso sim que está difícil de renovar aí. Agora, o João Vitor teve falha? Teve. Se sentiu a pressão da jogar no profissional? Sentiu. Mas por que vai tratar um garoto desse a ferro e fogo e você não vai ter paciência, né, para trabalhar uma joia dessa na base que vai brilhar na Europa? Inclusive, o Boto fala sobre isso aqui nesse vídeo. Né? Vou trazer essa informação. Por que contratar um Vitão por milhões, mais de 10, sei lá, 11, 12 milhões de euros, se você tem, né, um jogador praticamente formado, só falta, cara, é questão de cabeça. Falta pouco para ele ficar um jogador formado, 100% formado. E a gente tem que dar força para o menino, cara. Né? Agora, contratar um Vitão com um valor absurdo do Internacional e os caras não aceitarem abater a dívida do Thiago Maia, sabendo que é uma dívida adquirida e agora, ainda mais agora. O Flamengo tem que dar graças a Deus que isso é livramento. Isso é livramento. Porque o Abel Braga, ele falou que é a favor de ter dívida. Todo clube tem dívida. Isso é livramento, cara. Tá? O Flamengo não tem que aceitar contratar jogador do Internacional nenhum, que o Inter não quer colocar jogador, tirar a dívida do Thiago Maia, abater da contratação. Então eu tô dando graças a Deus, não tem que contratar nenhum jogador aí do Internacional. O Flamengo não tem que buscar jogador nenhum do Internacional, nenhum. Jamais. Esquece Internacional. Esquece. Graças a Deus. Isso é livramento. Felipe Luiz pode assinar contrato com o Flamengo hoje. O BAP tinha prometido presente de Natal. Será que é isso que ele estava falando? A gente vai trazer aqui também informações sobre a entrevista do diretor do Flamengo, o diretor de futebol, José Boto, e informação sobre possível contratação de zagueiro do Flamengo. O Flamengo já estaria acertado aí com goleiro e zagueiro, aguardando apenas o anúncio do técnico, né, a renovação do Felipe Luiz, e o nome do zagueiro foi revelado, pelo menos o interesse, um zagueiro que o Flamengo está interessado, aí, já que tem dificuldade para contratar o Vitão. Eu acho que tem que abandonar esse projeto, porque né, a gente vê aí até o Abel Braga falando besteira. O Inter acha que você não tem que abater, você compra um jogador, não tem que abater a dívida que o clube tem contigo. É uma loucura, né? É tudo errado. Então, esse nome aí para a zaga é um nome que disputou, inclusive, a Copa do Mundo de Clubes. Zagueiro que venceu o PSG, rapaz. Venceu o time reserva do PSG, né? Venceu ali na fase de grupos, não era a mesma coisa com a final de Mundial, mas é o zagueiro que estava lá no Botafogo que venceu o PSG, né? Flamengo e Botafogo fizeram um bonito contra gigantes europeus aí no Mundial de Clubes. O Flamengo venceu o campeão do mundo, né, o Chelsea, e depois empatou com o PSG na final do Mundial. O Botafogo ganhou do PSG na Copa do Mundo de Clubes. Então, Flamengo e Botafogo fizeram bonito, mas o Flamengo está interessado, então, no zagueiro do Botafogo. A gente vai falar sobre isso aqui. Olha só, eu só queria começar aqui lembrando você que você pode estar aí garantindo, cara, dia 31 é o prêmio da virada. Você pode garantir aí pontos do Clube de Benefícios do Pix do Milhão. Você garante agora mesmo, troca por produtos e experiências. E aí você está garantindo a participação em sorteios de, olha, dia 31, 3 sorteios, 3 de R$1 milhão. Dia 2, um sorteio de R$2 milhões. E a qualquer momento, prêmio instantâneo de R$100 mil. Até R$100 mil no prêmio instantâneo. Raspou, ganhou. É Pix na conta. Eu vou deixar aí o
QR Code na tela. Você que de repente não vai acompanhar mais aqui o canal Paparazzo Rubro Negro antes do Natal, Feliz Natal, tudo de bom, que Deus possa iluminar a vida de vocês, possa estar aí trazendo muita felicidade, presentes maravilhosos, família, a família perto de vocês. Eu queria desejar os meus sentimentos, né? Eu vi o que aconteceu com a menina que fazia a edição dos vídeos da Jéssica CRF, né? Eu conheci ela com a Jéssica CRF e ela foi brutalmente, né, tirada daqui, né? Tiraram a vida da Emanuele, uma flamenguista próxima da gente, que fazia as coisas para a Jéssica e, queira ou não, está sempre aí no dia a dia de Flamengo. E a vida parece que, né, perdeu o valor, né? Perdeu o valor. O que as pessoas fazem, né? Impressionante. Eu estou impressionado com a notícia. Menos uma flamenguista fanática, né, apaixonada pelo Flamengo no mundo. É uma pena, cara, uma pena. Eu fico muito triste com essa notícia. Força para a Jéssica, força para todos que conheciam a Emanuele, força para a família no momento desse, perto do Natal. É muito triste, cara, muito triste. Então a gente está aqui trazendo as informações do Flamengo, lembrando aí que todos os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Olha aqui, o José Boto, ele deu uma declaração, ele falou ontem, né, foi para um podcast lá em Portugal, tá? No princípio era a bola, né, do jornal Tribuna Expresso de Portugal. E o jornal, na verdade o portal Globoesporte.com, ele trouxe uma chamada, o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. E eu entendi o que o Boto quis dizer, o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Ele não estava atacando o Palmeiras. Ele, na verdade, ele estava elogiando o Palmeiras na questão de conseguir aproveitar melhor os garotos da base por não ter uma pressão que o Flamengo tem. Eu vou falar para vocês exatamente a declaração do José Boto, para vocês entenderem o sentido completo. E eu percebo que muita gente interpretou errado, inclusive o nosso amigo lá, o Neto do canal Opina Porco, fez um vídeo sobre isso. Eu vou pegar aqui, olha só, ele fala o seguinte: acho que a temporada vai ser mais difícil, porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo a imprensa e a torcida, eles vão exigir mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. Cara, realmente a torcida sempre vai querer exigir mais e tal, mas eu acho que é hora de diminuir essas cobranças, né? Aproveitar, desfrutar do momento que o Flamengo conseguiu. Ninguém morre nos devendo 4 títulos de Libertadores. E, óbvio, o torcedor vai acreditar que possa conquistar mais, que possa chegar, de repente, no Independiente, chegar a um número absurdo de conquistas de Libertadores. Lógico que vai acreditar. Mas eu acho que cobrança a gente não pode deixar acontecer. Não é para ser obrigatório ganhar uma Libertadores todo ano, ganhar Brasileiro todo ano, né? Você espera que consiga. Mas o torcedor tem que entender que se vier um título esse ano, importante, como um Brasileiro ou uma Libertadores, já é motivo de muita comemoração. Né? Não é porque ganhou tudo no ano seguinte tem que ganhar tudo de novo. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Mas não é sempre que vai acontecer. Se for assim, acaba o futebol, né? Eu entendo o Boto, tá? E acho que não tem que ter essa cobrança toda, não. É bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Olha aí, o que eu estava falando. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever, por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileiro. A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Olha a preocupação da diretoria.
Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca exista um plantel perfeito. Há sempre coisas a ajustar, mesmo quando achamos que está ótimo. Temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa. É importante nós irmos ao longo deste percurso vendo que tipo de rendimento alguns jogadores são capazes de dar ou não, e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções. Porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e não tem tanto aqui na Europa, tá? Ele falando lá no podcast. E aí chega a parte que eu estava falando com vocês da base e que ele falou da grandeza do Palmeiras e ele não era ofendendo o Palmeiras, era elogiando o Palmeiras. Nisso o Palmeiras está mais à frente. Não em termos melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido, copiando o Palmeiras. Uma das coisas que fizemos foi com o Alfredo Almeida, para ter ligação direta conosco, sabendo que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Ele está falando das redes, da força, da pressão da torcida. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com o Sub-17, o João Vitor, back central, que não esteve mal, mas teve ali um deslize que o mataram. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5, 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar, pelo menos no Flamengo, né, gente? Ali com o nível de confiança que um menino daquela idade precisa, tá? E ele fala, nós temos que levar isso em conta e se calhar perceber o mais correto não é ir buscar outro defesa central, porque aquele tem um potencial enorme. Mas se calhar o mais correto naquele contexto é irmos comprar outro central e vendê-lo, deixando uma porcentagem grande para nós deste jogador. A pressão no Palmeiras é diferente do Flamengo. Não estamos a falar de jogador não estar pronto para jogar. Estamos a falar de irem à rede social do miúdo, do garoto, da mãe, e darem cabo dele, ou seja, de jogarem a pressão absurda em cima dele. Dizerem que fez de propósito, né? Coisas completamente loucas que não estamos habituados na Europa. Então a gente, no próximo vídeo, vai falar sobre outros aspectos que o Boto falou, sobre o mercado da bola e tudo mais. Eu até mandei uma mensagem aqui para ver se a gente consegue confirmar a renovação do Felipe Luiz, né? Porque a gente sabe que o Flamengo está aí buscando esse presente de Natal para a nação, então o Felipe está para assinar, né? Pode assinar hoje, a informação que a gente tem aqui é que ele pode sim assinar hoje. Tá? O Flamengo tenta resolver a questão antes do Natal, entre hoje e amanhã, tá? É possível que seja entre hoje e amanhã. O Flamengo quer resolver essa questão para que o Felipe possa definir com o Boto as contratações e o Boto comece a preparação da temporada pelo Flamengo, tá? Então, tudo pode acontecer entre hoje e amanhã, sim, e o Flamengo anunciar, a gente está aguardando aí a qualquer momento anunciar a contratação a renovação do Felipe Luiz. A contratação não deixa de ser porque o contrato dele está encerrando, né? E a gente sabe que para isso, para planejar a temporada, precisa do treinador. Já falaram com a gente que tem goleiro e zagueiro acertados. Goleiro e zagueiro acertados e só depende da assinatura do treinador, da renovação do Felipe, ou um novo treinador, mas não vai acontecer isso. A gente já explicou para vocês a situação do Felipe Luiz. A gente trouxe para vocês ontem, inclusive, a informação que ele não pode, né, foi até o Globo Esporte que trouxe, que ele não pode ainda treinar uma equipe da Europa, só no meio de 27, ou setembro de 27, se não me engano, quando ele completa 3 anos de Flamengo, é que ele poderia, porque ele tem que treinar 3 anos primeiro, um clube brasileiro ou uma seleção, para depois poder treinar um clube da Europa, a não ser que ele use uma manobra de alguém que tenha a documentação, os certificados todos lá, a licença, assinar por ele, o que ele não vai querer fazer e também não vai querer assumir um clube no meio de temporada. Então ele vai renovar com o Flamengo, tá? E já comentou com jogadores, inclusive, que ele vai estar
renovando com o Flamengo. Jogadores do Mengão ele já conversou. Olha só, a gente tem aqui também uma situação importante para trazer aqui com relação ao mercado da bola. O nome do zagueiro, né, já que a gente está falando que o Flamengo já tem aí o goleiro e zagueiro acertados, a gente vai trazer aqui uma informação importante com relação à questão de zagueiro. Mas eu queria falar aqui sobre o que o VSR, né, falou o Vitor Sérgio Ramos falou lá na TNT sobre o Felipe Luiz. Ele disse que o Flamengo, o Boto e o BAP chamaram o Felipe Luiz para conversar na véspera da final do Mundial, para já deixar tudo alinhado para renovar o contrato. E aí o Felipe, em meio à situação de pressão, de preparar para a final e tal, ele não quis resolver isso antes da final. O que o VSR falou é que o salário do Felipe Luiz era um salário baixo, considerado baixo no futebol brasileiro, um dos menores salários do Brasileirão. E vamos ouvir aqui o que ele fala. Okay. Esse técnico que o Felipe Luiz, ao Felipe Luiz, na última vez que negociaram sobre isso, é um salário inferior ao que ganhava o Tite. Salário inferior ao que ganhava o Tite no Flamengo. Esse técnico que o Felipe Luiz sucedeu de forma muito vitoriosa. Muito vitoriosa. Partindo do princípio, que aí é a minha opinião, tá? Aqui eu tô colocando a minha análise. A minha também, mas é a minha também. O Tite fez um trabalho ruim no Flamengo e o Felipe Luiz fez um trabalho muito bom no Flamengo. Maravilhoso. Muito bom, na minha avaliação. Na minha também. Um trabalho vitorioso do ponto de vista de títulos. Com certeza. Então, no entendimento do Felipe Luiz e de quem trabalha com o Felipe Luiz, o que o Flamengo ofereceu é uma proposta incompatível com o que o Felipe Luiz entregou. Incompatível. E sem colocar na questão o fato do Felipe Luiz ter passado todo o Brasileirão 2025, ou todo o ano de 2025, ganhando o menor salário dos 20 clubes. É o que eu estava falando com vocês. A renovação do Felipe Luiz está em curso, é um processo natural e não se pode dizer que há um impasse. Apenas um processo natural de negociação, que foi intensificado após o fim da temporada. Não tem impasse, tá vendo? É isso aí. Que a assessoria de imprensa do Flamengo, a quem eu agradeço, a resposta deu. Comecei a fazer uma apuração e do lado do Flamengo tem uma sensação de que não se pode comparar um contrato feito pela administração anterior com um contrato feito agora, com a administração do BAP. Perfeito, é isso aí. Segundo as pessoas com quem eu conversei, o BAP vende que a administração atual é feita com pensamento profissional. Mas é isso, gente. Então, olha só, é o que eu tinha falado para vocês. Não tem impasse, ele vai renovar. Ele vai renovar. É questão só de valores, de multa, de tempo de contrato, de rescisão. Ele óbvio que ele pensa numa possibilidade de fazer uma manobra e treinar um time na Europa. Ele não pode ainda, ele não tem a licença Pro e também não tem o tempo que ele precisa ter para assumir um time na Europa. Mas isso vai acontecer no decorrer do tempo. Ele pode ficar esses 3 anos no Flamengo, não custa nada, né, o Felipe? Ser campeão aí pelo Flamengo esse tempo todo. Eu sinceramente acho que ele vai continuar ganhando experiência para treinar no futebol europeu e talvez ele até possa fazer essa manobra que a gente está falando aí, mas eu acho mais difícil, tá, gente? Eu acho mais difícil. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Até o meio do ano ele fica. Ele tinha que ficar pelo menos até o final, né? Tinha que ficar até o final, né, Felipe? Isso era importante. Inclusive, a gente teve aí o Felipe Luiz eleito o 10º melhor técnico do mundo pela IFFHS, né? Que eu esqueci o nome da sigla. Eu sei que a sigla é da... eu vou pegar aqui para vocês, olha só, IFFHS. Vamos lá. Eu sempre esqueço. IFFHS. International Federation of Football Story and Statistics. Tá? Fazem os rankings e tudo mais aí. Né? Cara, eles cometeram uma gafe. Né? Tudo bem, é merecedor o Felipe Luiz ser o 10º melhor técnico do mundo, né? Ao lado aí de Urtich, né? do Pirâmides, né?
E eu achei uma loucura colocar o Abel Ferreira, que perdeu tudo no ano, inclusive para o Felipe Luiz, 2 títulos, estar na frente dele em nono lugar. É uma vergonha, né? Sempre a gente traz aqui as notícias sobre esses rankings da IFFHS. É uma vergonha o Felipe Luiz estar atrás do Abel Ferreira no ano, sendo que ele ganhou tudo e o Abel Ferreira não ganhou nada, né? Mas tirando esse ponto, o Felipe Luiz merece plenamente tudo que vem conquistando, tá? A galera falando aqui que merecia estar no top 5, se pensar de forma proporcional entre tempo como técnico e número de vitórias, ele merecia ficar bem perto do topo. Nosso técnico é melhor mesmo, sempre Flamengo, 10º lugar, melhor técnico. Isso porque ganhou 7 títulos em um ano. Para ficar em primeiro lugar, precisa ganhar o quê, então? Pois é, tem isso também, tem essa visão também, né? Mas colocaram ele em 10º melhor técnico do mundo no ano e colocaram o Abel Ferreira na frente dele. Vai entender, né? Bem, trazer aqui então a notícia, para a gente fechar o vídeo, a notícia do Jair, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest. Tá? Segundo o jornal O Globo, o João Pedro Fragoso, do jornal O Globo, muito bem informado com relação a jogadores de Botafogo, setorista de Botafogo. Então, tem a ver com o Flamengo, é porque o cara jogou no Botafogo, né? O Flamengo demonstrou interesse na contratação do zagueiro Jair, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. Tá? Aos 20 anos, o defensor disputou apenas 2 partidas oficiais desde que chegou ao clube inglês. Até o momento, a diretoria do Flamengo não apresentou proposta, mas caso avance, a ideia é um empréstimo com opção de compra. Paralelamente, o Flamengo segue na tentativa de contratar Vitão do Internacional. Eu acho que tinha que desistir disso aí, os caras não querem abater a dívida do Thiago Maia. Com o objetivo de rejuvenescer o elenco para a temporada 2026, Jair é visto com bons olhos, né, internamente. O jogador foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros, valor que gira em torno de 78,5 milhões de reais. É um valor alto para zagueiro, mas é um jogador extremamente jovem, né? Eu pego aqui para vocês lá ele, né? Eu pego aqui para vocês. As informações, olha só. Jair Cunha, não é isso? Jair Cunha. Vou pegar aqui. 20 anos. Em 7 de março ele faz 21, mas é muito jovem. É muito jovem, né? Eu sinceramente acho que é um jogador aí interessantíssimo, tá? Um excelente nome. Jogou a Copa do Mundo de Clubes aí pelo Botafogo, inclusive contra o PSG e tudo mais. Ele atuou aí pelo Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!